primeira identidade da Ricelli é filha de Deus. Eu sou filha amada de Deus. E essa é a parte mais importante da minha vida. É quem eu sou em Deus. É ela quem me faz ser todo o resto. Ela é a minha base, é a minha estrutura, é o meu alicerce para eu ser a Ricelli, filha da minha mãe, para eu ser Ricelli irmã, para eu ser Ricelli esposa, para eu ser Ricelli nora, para eu ser Ricelli mãe, dona de casa e agora Ricelli escritora. Não é uma coisa assim extraordinária o ato dela estar escrevendo constantemente sobre diversas coisas. Simplesmente a gente viu algo organizado sair de uma forma natural. Eu tenho 2 filhos e estes filhos, eles me incentivavam sempre a escrever, porque depois do almoço a gente sempre deitava e eu inventava histórias mirabolantes de tudo que você imaginar saía depois do almoço. E eles falavam: mamãe, você tem que escrever. Porque eu mesma não lembrava no outro dia a continuidade daquela história que eu tinha começado. Eles lembram, mas eu não conseguia. E eu falei: onde foi mesmo que a gente parou? Aí eu fui relembrando as partes, ela foi lembrando da história. Aí eu fui só dando um resumo. Pra ela foi falando. Eu só falei assim: mãe, grava e aí eu te ajudo a falar. Aí eu falava bem baixinho, cochichando, e aí ela ia e falava. Eu nunca me imaginei escrevendo nada, nunca passou pela minha cabeça. Meu sonho de pequena era ser farmacêutica. E eu fui fazer outra coisa. Eu sou formada em engenharia de alimentos e pós-graduada em psicopedagogia escolar. Mas eu nunca exerci nenhuma das duas. Eu escolhi ficar em casa, faz 15 anos que eu estou dentro de casa, por opção. Eu amo esse trabalho, eu amo a minha missão. E nunca pensei em escrever nada. Mas eles achavam que tinha uma escritora dentro de casa e que essa escritora precisava ir para fora. O Trem e os Passageiros, ele nasceu ouvindo uma palestra do Brasil Paralelo, em que o Olavo de Carvalho estava falando que o Brasil não ganhava um prêmio na área da literatura há muitos anos. E que aquilo era uma vergonha para o Brasil. Naquela hora eu pausei o vídeo que eu estava assistindo, eu ajoelhei no chão do quarto e eu falei para Deus que eu gostaria de escrever alguma coisa que fosse muito impactante e que fosse muito relevante para a sociedade brasileira e que realmente fosse algo transformador na vida das famílias. E que eu queria ser essa pessoa que ia trazer o prêmio na área da literatura para o Brasil. E eu não sei se esse livro vai cumprir esse propósito, mas ele cumpriu um propósito na minha vida e na vida da minha família. Ele impactou a nossa casa e, de certa forma, esse impacto ele nos tirou da nossa zona de conforto, da minha zona de conforto em que eu estava estagnada. Mas naquele momento, quando ele falou aquilo, eu senti vontade de escrever e eu só fui adiante com esse livro porque eu acredito que estava no propósito de Deus esse livro. Eu comecei a visualizar a história e comecei a pensar em que tipo de pessoas me fazia lembrar os personagens dessa história. Então eu tenho o personagem que dá o pontapé inicial dessa história, que é o Sr. Barnabé. Ele foi inspirado nos 3 homens mais importantes da minha vida: o meu pai, o meu sogro e o meu marido. Quando você é casado e você tem filhos, a responsabilidade é muito grande, porque o sonho e a vontade de deixar um legado não material, ele é constante, mas os seus atos de todos os dias fazem toda a diferença. E nesses anos de casado, a gente tem vivido tempos de uma paz assim, sem precedente. E quando a gente tem a oportunidade de Deus colocar no coração da Ricelli, reunir tudo isso num livro, a gente vê que
os atos dos personagens, algumas coisas que acontecem ali, não foram uma invenção, foram momentos de vida das pessoas com as quais ela viveu e ela colocou toda essa realidade através de uma história fictícia que acontece num certo tempo, mas são atos e perspectivas e lutas de pessoas reais. Eu fiz ali uma mistura desses 3 homens e criei o Seu Barnabé, que são homens que viveram a vida inteira, viveram porque meu pai e meu sogro já se foram, mas meu marido continua vivo, graças a Deus por isso, para a família. E tudo que eles iam fazer e tudo que meu marido faz, ele faz com as crianças perto, para que eles estejam ali olhando e aprendendo pela convivência. Tem algumas cenas dentro do livro que é tudo aquilo que a gente vive aqui dentro de casa. Tem um móvel retratado dentro do livro que é quase a personificação de um ser, de tão importante que ela é na história do livro, na história do personagem, na história da minha casa, na história da minha infância, porque eu vivi em volta desse móvel junto com a minha mãe, junto com os meus irmãos. E todas as vezes que a gente se reúne, meus irmãos e eu, para falar de alguma coisa, tudo está relacionado a esse móvel. As nossas memórias, as nossas gargalhadas, é como se fossem os pregos que estão ali fincados nesse móvel para que ele fique de pé. E então, assim, aonde que meu marido entra nessa história? Sendo ele na minha vida. O que ele é na minha vida é suficiente para me fazer ser o que eu sou. Eu só consigo ser escritora, eu só consigo ser a mãe, porque ele está ali, do meu lado, me dando o apoio. O olhar dele é suficiente para mim. O olhar, o aperto de mão, o carinho dele, a confiança que ele sente na minha capacidade, no meu trabalho, me deixa muito segura. Eu posso estar andando numa corda bamba, em cima de um precipício, que eu sei que ele vai estar ali do outro lado, com o olhar dele, e o olhar dele me dizendo assim, pode vir que tá tudo bem. E dentro de casa ela é fantástica, é brincalhona, é alegre, é sorridente. Contadora de história e escritora. Isso, a mamãe ama contar histórias, isso é... E a gente ama ouvir. Ama ouvir, e ela gosta muito de escrever coisas assim que vão enchendo a cabeça dela como se fosse um tanque, como se ela andasse com um galão de água daqueles de 20 litros na cabeça, né? E ele vai enchendo, aí tem horas que ela fala assim, não, eu tenho que sentar e escrever. Eu digo que esse livro ele nasceu de uma caminhada com muitos pés. E quando eu comecei, eu procurei uma editora. Na verdade, eu procurei várias editoras e eu encontrei muitas portas fechadas. Encontrei gente estúpida até, e eu posso dizer que assassino de sonhos. Foi uma coisa que me fez chorar muito quando eu ouvi palavras duras e desnecessárias para uma pessoa que era inexperiente, que estava começando. Mas eu fui orar. E eu falei com Deus, esse livro é teu? Se ele for teu, abra as portas. Se foi realmente o Senhor que me deu esse livro, abra as portas. E aí eu fui procurando pessoas. Eu fui procurando uma pessoa ali, outra lá. E eu fui chegando a contatos. E a primeira pessoa que me deu uma informação foi a Raimunda Mascarenhas, que era professora dos meus filhos. E ela me deu o primeiro contato, que foi o contato do ilustrador, o Anderson. Ela me passou também o contato de uma missionária da Jocum, missionária Railca e o Paulo, que me passaram o contato do Silvio, do Sebo Jerusalém, que me passaram o contato da gráfica exclusiva. O ilustrador me passou o contato da diagramadora, da Jéssica, e também pessoas da minha comunidade, da minha igreja. A Mara fez a revisão, o Adolfo, que era um amigo pessoal, fez também a revisão, a Débora lá do Piauí também fez a revisão.
E eu tive colegas de escola que estudaram comigo. A minha diretora, de quando eu tinha 9 anos, ela fez a leitura prévia do livro. E Marilene, que também fez a leitura prévia do livro. Silvailde, professora lá do Piauí, também fez a leitura. A Gaba também fez uma leitura prévia. Pessoas que fizeram uma avaliação desse material e foram me dando feedback para eu saber se eu podia pelo menos continuar, né? Se o livro valia a pena ser investido. E essas pessoas me deram total apoio. Uma delas, assim, que eu preciso agradecer com realmente uma profundidade de coração, foi o ilustrador, que ele nunca tinha me visto, nem sabia quem eu era. E eu entrei em contato com ele, pedi um orçamento e ele falou: eu quero ligar para você, eu quero te conhecer. E aí ele me ligou e foram 2 horas, né? Ele falando comigo e eu chorando de cá. E uma palavra dele foi: não desista. Não desista desse livro. Ele nunca tinha me visto. E a palavra dele me fez querer avançar. E eu louvo a Deus pela vida dele. É um servo de Deus, um homem temente ao Senhor, que fez as ilustrações também como se fosse para ele. Fez um excelente trabalho. Um excelente trabalho. Um trabalho que glorifica a Deus com todas as cores que ele colocou ali. Então eu tenho muito a agradecer a todas essas pessoas que participaram desse processo produtivo. E no final das contas eu entendi que confiar em Deus e esperar o tempo dele é muito melhor do que fazer as coisas do meu jeito. Eu queria que tivesse sido por uma editora, no começo. Mas depois que eu vivi todo esse processo, com todas essas pessoas maravilhosas que eu tive a oportunidade de conhecer, eu disse: foi muito melhor. É muito mais gostoso ver o agir de Deus em cada detalhe. Eu imagino a palavra de Deus, a Bíblia, como uma rota. Ele é um guia, um mapa para nos levar a um destino, que é o céu. E como um avião que traça um plano de voo e hora ou outra esse avião ele pode sair da rota por qualquer turbulência que venha acontecer na vida, a nossa vida também como ser humano, a gente tem essa rota e as turbulências vêm e elas nos tiram da rota e a gente fica perdido por algum tempo, mas não para sempre. E eu quero que esse livro do trem e os passageiros ele seja como um instrumento para a rota, porque ele traz uma mensagem de onde nós devemos estar, de qual é o nosso alvo, de qual é o nosso objetivo como ser humano. Então o meu desejo é que o leitor encontre essa rota e vá para o lugar de destino dele. E guarde isso no coração e quando ele se lembrar assim: eu me perdi, mas eu sei onde me encontrar.